Olá! A aula de hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o que são afinal de contas as operações, vamos falar um pouquinho sobre o sistema de produção e tentar entender de que forma o sistema de produção é gerenciado, ou é medido pelo menos, para a gente começar a dar um pontapé inicial nessa disciplina e falando de funções e infraestrutura logística. Não tem como falar de logística sem falar de operações que são, vamos dizer assim, a área mestre, uma das áreas mães da logística, né? Então, para esse conteúdo de hoje, eu vou pedir que vocês leiam, em paralelo ao meu vídeo, vocês leiam o capítulo 1 do livro-texto, que está no Moodle de Fundamentos de Operações e Logística. Lá tem um detalhamento muito maior do que eu vou conseguir fazer aqui, obviamente, nesse curto espaço com um vídeo, né? Então vocês vão, por favor, peguem o vídeo, peguem o livro e vão acompanhando, né? E vão fazendo seus apontamentos em algum outro lugar para poder melhorar ou ter uma condição melhor de aprendizado do que teriam somente assistindo o vídeo ou eventualmente somente lendo o livro. Bem, antes de a gente entrar efetivamente em que são as minúcias das operações, vamos pensar um pouquinho assim de forma mais ampla. O que são, afinal de contas, operações? Operações, assim, a definição são processos de transformação, tá? Então as operações se encarregam de transformar coisas. Na prática, dentro das organizações, eu estou falando aqui não necessariamente de empresas privadas, mas também de empresas públicas, terceiro setor, enfim, as operações elas se encarregam da ação da organização, né? Tudo que acontece efetivamente na organização de atividade fim é uma atividade de operação. A gente se preocupa com fazer com que as coisas cheguem lá. Então, a gente vê, por exemplo, naquela figura ali de cima, aquilo ali é a imagem de um lançamento de um produto da Apple na frente de uma Apple Store. Lá no fundão, se vocês prestarem bem atenção, tem um logotipo da Apple lá, uma coisa toda envidraçada, e aquela gente toda ali fazendo uma fila absurda para comprar um produto que ia ser lançado naquele dia. Então vejam como muitas vezes uma operação pode frustrar um lançamento de um produto. Vocês imaginem aquela montoeira de gente chegando ali na frente para comprar aquele produto que foi lançado agora e não ter para entregar, né? Então, quanto tempo uma pessoa se dispõe a ficar numa fila para comprar um produto? Então, essas coisas são discussões que a gente tem em operações. Algumas delas nós vamos endereçar aqui nessa disciplina, outras eu vou remeter vocês à literatura pertinente. Eu vou apontar algumas coisas de literatura complementar para vocês ao longo da disciplina, tá? Bem, na figura de baixo a gente vê ali uma gôndola numa cidade, eu não me recordo exatamente em que cidade onde começa a haver desabastecimento. Se não me engano, isso é na Bolívia. Antes ainda da pandemia, já começava a ter problemas de desabastecimento, na Venezuela. Começava já a ter uma série de problemas de desabastecimento em alguns supermercados lá por questões de natureza boicotes que eles sofrem, enfim, ou má gestão, enfim, sei lá, não quero entrar no mérito aqui agora como é que o país se organiza, isso não é problema meu aqui dessa disciplina, mas assim, é um cenário que a gente não gostaria de ver nas empresas da gente, né, de ter desabastecimento lá, na pandemia de 2020 faltava papel higiênico, né? Ninguém quer isso, ninguém quer chegar lá no mercado e encontrar a prateleira vazia, e nenhuma empresa gostaria de ter essa situação aí para se defrontar com seus clientes. Então, por que as operações são importantes para a empresa? Por uma série de razões. Primeiro, porque ela é fonte de custo, né? Todos os custos que incorrem numa organização, custos operacionais, elas decorrem da área de operações. Então, tudo que a gente precisa para ganhar eficiência, para fazer o nosso serviço de forma mais eficiente, acontece, né, efetivamente nas operações. Além disso, elas são encarregadas de fazer as coisas acontecerem para os nossos clientes. Então, elas são uma parte importante da satisfação dos clientes da nossa empresa. Quem é que é o gestor de operações? Bom, esse cara tem vários nomes em vários lugares. Então, assim, alguns deles, em indústria, por exemplo, tem lá o título de diretor industrial, tem o título de gerente de industrial, tem o título de gerente de diretor de materiais, diretor de suprimento, né? Então, esses caras são os caras de operações e logística, né, da organização. Em empresas de serviços, isso muda um pouco de nome. Por exemplo, na área de telecomunicações, a gente vai encontrar lá uma área de operações, efetivamente, chama operações, diretoria de operações. Essa área, ela se encarrega de fazer, efetivamente, chegar lá as conexões na casa ou na empresa dos clientes, fazer as redes funcionarem adequadamente. Essa é a área de operações da organização. Mas assim, mesmo que não seja uma área de operações propriamente dita, né, a gente vai ter uma área, uma atribuição de gestão de operações para qualquer área da empresa. Um profissional de TI, por exemplo, um gestor na área de TI, ele vai ter que se encarregar, vai ter que fazer acontecer, né, a operação do seu departamento de TI. Uma área de recursos humanos,
vai ter questões operacionais que vão ter que ser conduzidas de fluxo, de processo, de transformação, enfim, como a gente vai ver mais adiante. Numa empresa de contabilidade também, no departamento de marketing de uma empresa também vai acontecer isso. Então existem situações em que a gente vai encontrar pessoas desenvolvendo funções de gestor de operações. Então o que nós vamos falar aqui nessa disciplina, ela não é só para aquele cara que vai trabalhar dentro de uma sala gerindo caminhoneiro, tá? Ou para uma transportadora. Não. A função aqui dessa disciplina é mostrar para vocês uma série de funções de infraestrutura da organização que permite que a empresa funcione, tá? E aí nós vamos chegar também em logística nessa disciplina, tá bem? Bom, qual é que é o cerne, qual é que é a base da gestão das operações? É essa figura que está aí, que é o sistema de produção. Como eu disse para vocês, o que a área de operações faz? Ela se encarrega de transformar coisas, né? Então, como é que ela faz isso? Ela através de processos de transformação. Aquela figura que está lá no meio, os processos de transformação, tudo se dá em operações através de processos. Esses processos, claro, eles interagem com o ambiente de negócios, fornecedores, clientes, enfim, mas mais importante é os recursos que ele tem para transformar, né? Por exemplo, materiais é uma coisa extremamente importante na indústria, né? Uma vez nós fomos fazer a consultoria numa empresa e a gente via uma série de paradas de produção. No fim a gente descobriu que ao investigar mais claramente, a produção não parava porque ela queria, ela parava porque faltava material por outras razões. Então assim, a gente tinha efetivamente dificuldade na aquisição de recursos, né, para a produção. Informações, né, principalmente para quem trabalha com contabilidade, por exemplo, processa informações, né, o tempo todo. Consumidores, um salão de beleza, por exemplo, entram lá pessoas com cabelo não tão bom, saem de lá consumidores com os cabelos bonitos, às vezes, né, geralmente. E para fazer essas coisas acontecerem, para acionar, para transformar esses recursos, a gente tem um outro conjunto de recursos, são recursos de transformação, né? Instalações, equipamento, equipe, né, que vão fazer essa coisa acontecer, né? Vão fazer os processos de transformação acontecerem, não por mágica, mas por uma boa gestão, e finalmente ter saídas como bens e serviços, né? Produto. A gente hoje mais modernamente não trata produto somente o produto físico, o telefone, né? Se vocês forem parar para pensar no telefone de vocês, a coisa que vocês talvez menos se importem é a carcaça física dele, né? Tem uma parte importante, claro, nas peças, nos componentes, mas o serviço que ele presta para vocês talvez seja muito maior, né? A parte intangível dele do que efetivamente o mecanismo, o dispositivo físico está na mão de vocês. Muitas vezes a gente fica, né, perde o aparelho, cai no chão, quebra e tal. A gente vai lá, compra outro, ele faz o restore lá da nuvem, segue trabalhando e a gente esquece que trocou de aparelho, né? Então, o quanto o produto físico é importante o bem físico, né, é importante no pacote que forma o produto, varia de negócio para negócio, né? Bem, exemplos de sistemas de produção, então. O que a gente pode ter aí? Podemos ter numa fábrica de calçados, quais são as entradas? Couro, sola, salto, né, e cola, e por aí vai. Equipamento, né, máquinas de costura, enfim. Quais são os processamentos que acontecem? Colagem, chanfragem, costura. E aí o que sai do lado de lá? Botas, escarpins, sandálias, rasteirinhas, enfim, uma série de calçados, né? Numa fazenda de gado leiteiro, o que são as entradas? Volumoso, concentrado, vacinas, né? Muitas vezes sêmen e por aí vai. Quais são o processamento? Inseminação, ordenha, né? Quais são as saídas? Leite cru é uma saída possível de uma fazenda de gado leiteiro. Algumas fazendas de gado leiteiro têm processamentos adicionais para torná-las menos comoditizadas, e aí tentam colocar, por exemplo, queijarias e tal, né? Mas assim, o normal é que saia leite cru. Um hospital, por exemplo, entram pacientes adoentados, entram gestantes, entram acidentados, entram medicamentos, entram profissionais da saúde, né? Os processamentos, triagem, exame, cirurgia, recuperação e as saídas, pacientes recuperados, recém-nascidos e assim por diante, né? Num restaurante aquilo também tem entradas, processamento, saídas. Então, todas as organizações têm esses três componentes, né? Entradas do sistema, processamento do sistema e saídas do sistema, tá bem? Então a gente tem que, um primeiro elemento que a gente tem que fazer ao analisar a operação de uma organização é tentar entender, afinal de contas, o que entra, o que tu precisa para entrar, que tipo de processamentos tu tem e que tipo de saídas tu tem. Então, quando vocês forem fazer algum tipo de auditoria,
mentoria, consultoria, forem elencados a uma função de gestão de uma organização, se querem entender as operações dela, comecem a olhar esses 3 elementos. O que entra, o que a gente faz aqui dentro e o que a gente entrega para o cliente, né? E muitas vezes o que a gente entrega para o cliente não é o que o cliente valoriza, nós vamos ver isso mais adiante. Então, para a gente gerenciar bem uma organização e uma operação de uma organização, a gente tem que ter alguns objetivos de desempenho, né? A gente tem que saber até que ponto, o que nos interessa melhorar, o que nos interessa fazer ali. Então, um sistema, vocês vão ver lá na direita e tal, um sistema ele tem entradas, tem processamento, tem saídas, como a gente viu no slide anterior, né? Bem, além desses 3 elementos, existe um retorno, uma retroalimentação no sistema, um feedback no sistema, dizendo o seguinte: olha, está acontecendo alguma coisa certa, está tudo certo, tá acontecendo, as coisas estão acontecendo bem, ou as coisas estão acontecendo mal. O feedback ele é extremamente importante para redirecionar, reconduzir o sistema a um estado desejado. Então, por exemplo, se a gente começa a fazer algum tipo de operação lá e começa a ver que os custos estão aumentando muito, tem alguma coisa que não está legal. Se a gente começa a fazer uma operação e começa a ver que a qualidade está decaindo, alguma coisa não está bem. Se a gente começa a fazer alguma coisa e descobre que as filas estão aumentando, alguma coisa não está acontecendo legal. Então, existem algumas coisas que têm que ser monitoradas. A gente tem 5 objetivos, vamos dizer assim, genéricos. Eles servem para todas as organizações, depois a gente tem que especificar para cada organização o que eles são. Mas assim, basicamente é custo, qualidade, entrega, flexibilidade e inovatividade. Então mas aí entrega para alguma empresa pode ser tempo entre eu fazer um pedido e ele me entregar a peça na minha casa, né? Para outra pode ser tempo que eu espero na fila. Então, para cada esses indicadores de desempenho vão se ajustar, vão se adequar mais apropriadamente para cada organização, tá? Mais adiante a gente fala de alguns indicadores mais específicos, mas assim, a princípio esses 5 são os mais importantes. Custo é custo, a gente dá para entender. Qualidade, que é uma coisa que a gente vai dar uma abrida agora para tentar entender um pouco melhor o que é qualidade, tá? Antes de falar de qualidade, deixa eu dizer o seguinte, da importância dos diferentes objetivos. Nem todos os objetivos são iguais. Alguns objetivos são o que a gente chama de ganhador de pedido, ou seja, se eu tenho na minha empresa esse tipo de coisa, os clientes vão comprar de mim, e isso é uma coisa rara. Então, por exemplo, há uns anos atrás, a minha esposa, por exemplo, trocou de celular porque o Waze não funcionava mais não funcionava no celular dela. Nunca funcionou. Ela comprou um celular, o GPS, o programa de GPS, aquele Waze, não funcionava no celular dela. E nunca funcionou, raramente funcionava. Então a gente entrou na internet, googlou lá e descobriu que várias pessoas estavam reclamando que tinha aquele aparelho que não funcionava direito o Waze ali. Então, vejam, rodar o Waze para minha mulher era super importante naquele momento. Ela trocou o aparelho, né? Para mim, eu troquei uma vez um aparelho porque eu queria usar o WhatsApp, era um aparelho mais antiguinho, assim, e tal, e o WhatsApp não funcionava direito nele, eu troquei de aparelho, né? Então, assim, é claro que hoje, muito dificilmente um aparelho não roda o WhatsApp, né? Mas, assim, naquela época aquilo ali era um ganhador de pedido. Hoje já é um qualificador. Se o aparelho não roda o WhatsApp, a gente não tá nem conversando. Se o aparelho não roda o Waze, a gente não tá nem falando, né? O que é ganhador de pedido para mim hoje, pessoalmente, Yuri, né? Ganhador de pedido para mim hoje é a câmera do celular. Hoje, o celular que tem uma boa câmera é o celular que eu escolho. O último que eu comprei, eu achei que tinha uma câmera boa, o penúltimo, né? Me decepcionei profundamente com ele. Acabei trocando por um outro aparelho que tinha, efetivamente, aí sim, algumas câmeras muito boas, né? Então aí, finalmente, eu consegui ficar satisfeito, feliz e tal, né? Com o meu aparelho celular. Parei de ficar incomodando minha mulher esse negócio. E itens sem importância são aqueles itens que não têm tanta relevância para clientes. Hoje, por exemplo, ligar, né? É uma coisa que praticamente não tem mais tanta importância para mim, assim. Eu quase não recebo mais ligações, né? Pela rede. Só a encheção de paciência, né? Aqueles robocalls e tal. Mas nada de realmente importante vem, muitas vezes, pela ligação normal. Meus colegas todos ligam ou pelo Teams ou pelo WhatsApp e a gente acaba, né? Usando isso aí. Bom, voltando na questão da qualidade, né? Então eu disse para você, são 5 coisas, né? Custo, qualidade, entrega, flexibilidade e inovatividade. Eu vou destacar basicamente a questão da qualidade, porque a qualidade talvez custo, teria bastante coisa para falar sobre custo, mas eu queria falar mais sobre a questão da qualidade porque eu acho mais difícil entender o que é qualidade. Eu vejo muitas vezes dizendo assim, não, uma BMW, por exemplo, ela tem muito mais qualidade do que um Kwid da Renault. Será que é mesmo? Mas aí, se tu é uma pessoa que usa o teu carro para trabalhar, faz um monte de voltinha e tal, e tem um orçamento razoavelmente apertado para a questão da gasolina, será que a BMW vai ter mais qualidade para ti do que o Kwid? Tá, tu ia gostar, claro, quem não ia, né? De andar num carro mais confortável, com um bancão legal e tal, né? Direção zona, aquela baita presença, mas para fazer
as voltinhas assim de dia a dia com esse carro, será que ia ser tão melhor assim? Então, qualidade não é somente desempenho, não é ter um motor potente, né? Muitas vezes eu vejo a revista Quatro Rodas lá, por exemplo, avaliando diferentes carros e eu acho engraçado, porque eles parecem privilegiar esses carrões, assim, né? Com um motorzão e tal. Pra mim não é o que eu quero, né? O carro que eu quero, pra mim, é outro tipo de carro. Eu quero um carro confortável, de tiozão, ou então um carro off-road que possa me levar lá pro meio do matagal e tal, em lugares que os carros normais não levam. Nenhuma das opções, pra nenhuma delas, nem a BMW, nem a Ferrari me servem. Não é um carro que me interessa, né? Então, desempenho, características adicionais, confiabilidade do veículo ou do produto, conformidade a certos padrões. Então, por exemplo, a gente olhar pelo lado da conformidade, talvez o lanche do McDonald's tenha mais qualidade do que aquele Bauru famoso daquela lancheria lá, porque o Bauru aquele vem com um gosto um pouco diferente cada vez, porque é feito mais artesanalmente, e o lanche do McDonald's, apesar de ter um gosto talvez não tão diferenciado, ele tem uma conformidade absurda, né? Eles são medidos, né? Inclusive, aleatoriamente passa alguém lá, olha, abre ele, desmancha para ver se ficou bom, aquela coisa toda. Então, assim, existem uma busca pela questão da conformidade, durabilidade do item, né? Serviçabilidade, o quanto aquele produto pode ser facilmente mantido, né? Por exemplo, de novo, por exemplo, do carro, né? Eu compro um carro de uma marca super legal e aí eu descubro, tinha uma colega nossa, ela tinha um veículo, não vou dizer a marca aqui para não criar problemas, que o outro condutor cruzou a preferencial e pegou ela no meio do carro. O carro dela se amassou todo e tal, e o seguro, em vez da perda total, resolveu pagar as peças para o carro dela. Só que não vinha, era um carro, eu acho que nem sei se era um carro feito no Brasil, não conseguiu, ficou um tempão sem carro. Então, serviçabilidade é isso daí, né? Quanto é fácil dar manutenção naquele item. Uma coisa que se falava muito tempo atrás, hoje obviamente não faz o menor sentido, mas assim, Gol, o Fuca, né? Os caras diziam, Fuca é Fuca, Gol é Gol. Por quê? Porque naquela época a rede de concessionárias da Volkswagen no Brasil era a maior de todas. Então, qualquer cidadezinha, qualquer biboca que tu passasse, tu ia viajar, por exemplo, entre cidades, fazendo coisas, trabalhando com o carro, chegava numa certa cidade lá qualquer, teu carro pifava, eles iam lá e tinha uma concessionária que podia te arrumar, ou no caso ainda do Fuca, né? Tu podia talvez arrumar até com a própria gravata, né? Dependendo do tipo de coisa. Claro, um item importante de qualidade é a questão estética, né? E um outro que é muito mais subjetivo, que é a qualidade percebida. Muitas vezes eu vejo, principalmente naqueles reviews de internet lá, que o pessoal bota as avaliações na internet, diz assim, esse produto veio e ele tem um aspecto de plástico, assim, né? Ele tem um aspecto frágil. O que quer dizer isso, né? Eu não sei se o produto dura ou não dura, se ele quebra ou não quebra. Ele só diz que o aspecto dele é frágil. O que quer dizer isso, né? Sei lá. Então, qualidade pode ser muitas coisas diferentes. Então, a gente tem que tomar cuidado quando a gente fala de qualidade para qualificar bem ela, né? Esse tipo de coisa. Bom, agora aqui a gente para um pouquinho para falar dos diferentes tipos de sistema de produção. Qual tipo de classificação que a gente vai usar? A literatura tem as 3 formas. Eu vou falar a mais simples, que é a do produto. Depois tem as outras 2, também são mais sofisticadas, mas de qualquer forma são úteis. Mas eu vou falar da mais simples, eu vou começar pela mais simples, depois eu acho que as outras mais ou menos derivam dela. Então, quanto ao fluxo do produto, nós temos 3 tipos de classificação, tá? A primeira delas é, naquela 1 ali, sistemas de produção contínua. Sistemas de produção contínua são aqueles sistemas de produção que produzem em grande quantidade um mesmo tipo de item. Por exemplo, lá em cima, lá, se a gente for olhar, aquela fábrica de cervejas, ela tá lá com aquele carrossel enorme, lá, aquelas esteiras passando cerveja, enchendo as garrafas de cerveja e despachando aquele item, né, em grandes quantidades. Aquilo ali é um sistema de produção contínua, né? Tem muito pouca troca de produto na linha, né? Se a gente for pegar, por exemplo, uma planta petroquímica lá do Triunfo, da Braskem, por exemplo, eles produzem uma linha só um determinado tipo de produto, né? E fica fazendo aquilo ali diretamente, né? Sistemas de produção intermitente, a gente tem um exemplo aqui do lado da AGCO, que é uma empresa que faz tratores, se não me engano aqui são tratores da Massey, da marca Massey, pela cor e o que é então o sistema de produção intermitente? Ele produz produtos seriados, ele faz produtos em série, mas ele não faz
um lote tão gigantesco desses produtos em série. Ele faz um certo conjunto de produtos, uma certa quantidade de modelos, para a linha, agora vamos produzir uma outra. E aí para um pouquinho a linha, troca de produto. Claro que não faz toda hora isso, mas a ideia é que, diferentemente dos sistemas de produção contínua, que trabalham basicamente fazendo um certo tipo de coisa, os sistemas de produção intermitente, eles fazem um lote, param, trocam de produto, fazem outro lote, trocam de produto e assim por diante, tá? Mas ainda assim são seriados. Por último, vem os sistemas de produção sem repetição. O sistema de produção sem repetição é aquele produto que lembra um pouco mais do artesanato. Nós vamos falar sobre isso no próximo vídeo, quando a gente falar dos paradigmas de produção, mas assim, então os sistemas de produção que se estruturam em forma de sistemas de produção sem repetição são atividades que não têm uma atividade seriada. Por exemplo, lá eu botei lá um caso de uma assistência técnica de uma empresa que trabalha com máquinas de escritório, tá? Cederam gentilmente a imagem. Então, o que acontece? Dentro dessa empresa aí, cada produto que chega é um produto, né? Então, a gente tem, eventualmente até dentro das empresas acontece esses sistemas de produção sem repetição. Vamos pegar o caso de uma fábrica que tem produção intermitente lá, o cara está lá fabricando trator e dá um problema numa máquina lá, numa esteira que está tracionando os tratores, tá? Eles vão chamar lá o cara da manutenção. Cada manutenção naquela empresa, cada vez que para a máquina lá, ele tem que fazer uma coisa completamente diferente. Ele tem que levar uma caixa cheia de ferramenta, cada vez ele faz uma coisa diferente, né? Completamente diferente do serviço do cara que está ali apertando parafuso no trator, né? Então, de uma certa forma, as empresas têm, às vezes, dentro da própria empresa, mais de um serviço, mais de um sistema de produção diferente, né? Se a gente for parar para pensar num buffet aquilo, por exemplo, lá dentro da cozinha é uma estrutura que tem um item praticamente seriado, né? Feijão, arroz e alguma coisa, né? Feijão, arroz, salada e carne, né? Todo dia. Mas já no buffet é uma outra estrutura de um outro sistema produtivo, né? Uma outra estrutura, uma outra estruturação da operação, né? Então, vejam, cada um tem uma lógica diferente. A empresa desenha os seus sistemas produtivos, muitas vezes, de tal forma que partes são mais assim, partes são assado, tá? Uma outra classificação mais moderna é a classificação por volume e variedade. O que acontece com a classificação volume e variedade? A gente tem lá em cima, na linha vertical, as estruturas de processo, né? E na linha horizontal, as estruturas de produto. Então, as estruturas de produto é mais ou menos aquilo que a gente viu lá na classificação passada, né? Então, a gente tem 4 estruturas de produto. Produtos de baixo volume, baixa padronização, cada produto é único. Depois, na estrutura 2, múltiplos produtos, baixo volume. Na estrutura 3, poucos produtos, maior volume. E na estrutura 4, alto volume, alta padronização, né? Geralmente commodities e tal, petróleo, enfim, né? E aqui na esquerda, então, né? na vertical, a gente vai ter fluxo desestruturado, fluxo em linha desconectada, fluxo em linha conectada e fluxo contínuo, né? É isso, fluxo contínuo. Bem, como é que funciona? A teoria diz o seguinte, essa teoria da classificação de volume e variedade, essa matriz de volume e variedade, diz o seguinte, olha, que as organizações, elas vão acontecer nessa diagonal aqui, os sistemas de produção vão se estruturar nessa diagonal aqui. Muito dificilmente eu vou ter uma empresa que está fabricando, por exemplo, lá na estrutura de produto 4, produto de alto volume e alta padronização, usando um fluxo desestruturado. Ele geralmente vai usar um fluxo contínuo, né? Então, os itens mais ou menos se alinham nessa diagonal aí. Isso é uma forma de classificar. Outra forma de classificação, e aí eu encerro minha aula por aqui, é a matriz de processo de serviço. Então, na matriz de processo de serviços, eu tenho lá 2 dimensões: grau de interação e customização, quanto a minha operação requer interação com o meu consumidor, com o meu cliente, e na vertical eu tenho o grau de intensidade de mão de obra, ou seja, quanta gente eu preciso para fazer aquilo. Eu preciso muita gente, eu posso automatizar o processo. Então, quando o grau de intensidade é alto de mão de obra, né, é muita gente fazendo coisas. E quando o grau de interação e customização é alto, significa que cada serviço é um serviço, tá? Então, vejam, quando a gente pensa em serviços, muitas vezes a gente pensa naquela diagonal lá de baixo, aquela bem lá, que é onde tem grau de intensidade de mão de obra alto, ou seja, é muito intensivo em mão de obra, e alta customização. Serviços profissionais, médicos, advogados, contadores, dentistas, a gente pensa em serviço assim. Mas serviço, gestão de serviços, envolve também serviços de outras naturezas. Por exemplo, serviços de massa, tipo varejos, atacados, escolas, bancos, tem um alto grau de intensidade de mão de obra, precisa ter muita gente para fazer as coisas acontecerem, e um grau de interação proporcionalmente mais baixo, né, do que
e serviços profissionais, por exemplo. Vejam que o grau de interação e customização dos serviços nunca é baixo, tão baixo quanto é na indústria, né? Não tem como fazer toneladas de coisas de serviço e deixar estocada, né? O serviço tem que ser feito na hora lá que o consumidor consumindo. Então tem essas características. No grau de intensidade baixo são serviços mais automatizados, né? E em geral são umas empresas grandes, né, de serviço. Então a gente vai ter lá uma situação onde o grau de intensidade de mão de obra é baixo, ou seja, é um serviço bastante automatizado, mas o grau de interação e customização é alto. A gente chama isso de lojas de serviços. As lojas de serviços, elas são hospitais, concessionários de automóveis, serviços de manutenção e tal, onde acontece essa característica. E no item mais à esquerda em cima é aquela que se aparece, vamos dizer, são as empresas de serviço que parecem mais com produção em massa, né? Companhias aéreas, transportadoras, hotéis, cinemas e tal, tem um grau de automação razoavelmente alto, né? Não tem uma pessoa lá, né? Compara, por exemplo, um cinema com um teatro, né? No teatro, cada vez que a gente vai lá, tem um ator lá fazendo a coisa. No cinema, não. No cinema tem uma gravação lá fazendo a coisa, tá? Bem, por hoje era isso, né? A partir da aula que vem eu vou disponibilizar um material que vai falar então sobre paradigmas de produção. Mas até lá, uma boa semana, nos vemos na semana que vem. Forte abraço.